E eu quero então nesse momento agradecer a todos vocês pais que vieram. Esta é a primeira reunião nossa do ensino fundamental 1 e 2 do Colégio Cristão de Montes Claros. E eu quero apenas refletir com vocês alguns minutos sobre um tema que eu creio que vai ser de grande importância para a sua vida, para a vida do seu filho, da sua família. E eu quero falar sobre a pessoa mais importante que você católico, você que é evangélico, mesmo você estudante que está aqui nesta manhã, que não tem compromisso com nenhum credo religioso, você o admira e até o respeita, que é o Senhor Jesus Cristo. Vários escritores, inclusive eu li alguns livros do Augusto Cury, e ele era ateu. Ele conta no seu testemunho que ele era um ateu e ele começou a estudar sobre a vida de Jesus, esse Jesus que é pregado pela religião cristã, esse Jesus que tem milhões, e por que não dizer bilhões de seguidores. E o Augusto Cury diz que quando ele foi atrás conhecer o Jesus histórico, o Jesus da Bíblia, como ateu, algumas perguntas, alguns questionamentos, e ele diz que o impacto foi grande, que hoje ele converteu ao Evangelho do Senhor Jesus. Parece-me que ele não tem compromisso com nenhum credo, com nenhuma igreja, mas nas suas pesquisas, nas suas buscas, ele converteu ao Senhor Jesus. E eu quero falar sobre esse Jesus e falar também como que escritores, grandes homens que passaram pela história falaram dele. E quando a gente estuda sobre Jesus, a gente vê que ele foi o único que fundou o seu reino de amor, não com espada, não derramando sangue, não com vingança, com ódio. Como disse o grande general francês Napoleão Bonaparte, ele declara que o Cristo foi o único que conseguiu fundar o seu reino sobre a plataforma do amor. E ele dizia, neste momento, milhares e milhões o seguem e morrem por amor a ele. Como que foi a educação desse Cristo? Como que foi a educação desse Jesus, das páginas do Evangelho? Você que está aqui, você católico, você que é evangélico, você já parou para pensar nisso? Como que foi que Maria e que José criaram-no? Um homem que tinha um salário de carpinteiro, José. Como que ele criou, como que ele educou? Este é o homem que eu quero dizer nessa manhã para todos nós, pais. Jesus da Bíblia, o Jesus que alguns têm apenas como um Cristo, um Jesus histórico. Esse Jesus que a história está dividida entre antes de Cristo, depois dele, ele revolucionou o mundo inteiro, ele revolucionou a história. E eu quero nesta manhã falar sobre isso, nesta reflexão nossa, nessa primeira reunião nossa do Colégio Cristão de Montes Claros. E eu quero falar sobre ele e começar a ver quais são como que os seus pais o educaram, o ensinaram, para que nós termos como exemplo para ensinar e instruir os nossos filhos. Amém? Então, este foi o homem que mudou a história, revolucionou o mundo inteiro. O Jesus que é respeitado, que é amado, alguns o têm como um grande revolucionário, como um guru, outros o têm como um grande líder. O Augusto Cury comenta no seu livro como que este homem conseguiu gerenciar 12 homens, 12 discípulos, apóstolos, cada um com um temperamento diferente, cada um com a história diferente.
e ele conseguiu administrar esses homens. Homens que viraram o mundo de cabeça para baixo, porque ouviram os ensinos, a palavra, os ensinamentos desse Cristo, filho de Maria, filho de José o carpinteiro, da Virgem Maria, que nós cremos que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E para nós que somos evangélicos, e você que é católico, você que é espírita, você pai, eu quero dizer que nós evangélicos temos Cristo, não como revolucionário, como um grande líder, como um guru, como um homem que ensinou boas maneiras, bons princípios, mas ele é o Filho de Deus, que se fez carne, que se fez gente. E eu quero usar este texto aqui, de Lucas 2,40, para falar para todos nós, pais, como que nós devemos ensinar, como que nós devemos instruir os nossos filhos, como José e Maria fez com Cristo. O texto aqui diz que Jesus crescia e se fortalecia em estatura, conhecimento, graça, diante de Deus e diante dos homens. Ele crescia e se fortalecia em estatura, em conhecimento, graça, diante de Deus e diante dos homens. Então Maria, como uma mãe, e uma boa judia, instruiu Jesus. E porque Jesus foi homem, 100% homem, tal como eu e você. Pastor, mas nós católicos cremos que Jesus, ele era e é Deus. Sim, nós também cremos. Mas Jesus não usou nem sequer um pouquinho da sua divindade quando estava aqui. Ele foi homem. E ele foi criado no lar. Jesus feminino, como eu fui, como você, como nossos filhos são. Ou melhor, seus filhos são, que as minhas filhas, Melissa está com 23 anos e Luna com 16 anos de idade. E é por isso que eu estou dizendo que nós temos de seguir o exemplo deles, para que nós tenhamos meninos, meninas, filhos abençoados. E que a nossa preocupação, que a minha preocupação, sabe, que a sua preocupação, pai, não seja de dar bens materiais, preocupar muito com deixar para os nossos filhos heranças como bens materiais, como riqueza, glórias. Porque o menino Jesus que cresceu e que morreu, ele não deixou fazendas, não deixou glórias, não deixou gado, não deixou grandes construções, não deixou um patrimônio para os seus próprios apóstolos, discípulos. Mas ele deixou algo que nós precisamos de pensar, precisamos de refletir, e nós estamos refletindo nesta manhã, e que hoje ele é respeitado, admirado, seguido, adorado por mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo. Então a primeira coisa que nós precisamos de observar quanto à vida de Jesus, quanto a esta família aqui, é que Jesus crescia em estatura. E aí eu quero dizer aqui o seguinte, que nós precisamos de preocupar com os nossos filhos o aspecto físico. Eu não sei se você colocou o seu filho no jiu-jitsu, a sua filhinha no balé. Não sei se vai ter esse ano karatê, vai ter karatê. Mas são investimentos que nós fazemos porque o nosso filho está crescendo, o seu filho está crescendo, e aqui diz que Jesus crescia em estatura. Diante de Deus, diante dos homens, ele crescia em estatura. Isso me leva a falar com vocês, queridos e queridas,
da preocupação, do zelo, do cuidado que nós devemos de ter, de cuidado físico dos nossos filhos, da saúde deles. Eu não sei se na época tinha dengue, mas uma coisa eu sei, que Jesus teve febre, deve ter tido sarampo, catapora, eu não sei quais eram as enfermidades, as doenças naturais, mas Jesus, filho de José e Maria, que foi homem e que foi menino, criança, sujeito aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós como pais, você pai, precisa, mãe, preocupar com a saúde do seu filho, com a vestimenta. E eu fico vendo algumas mães que, e esse dia eu flaguei aqui, quando uma mãe falou assim, menino, tudo sujo. E outra mãe já reclamou para as meninas, negócio seguinte, a escola podia ter pessoas para esse menino ficar rolando no chão, a roupa chega lá suja, lavei a roupa ontem, sujou toda. Mas é preciso entender que os nossos filhos são assim, eu fui assim, você foi assim, e muitas vezes você fala, menino, miséria, sou infusado, não é assim? E esquecemos que os nossos filhos têm esta fase linda. Tem alguns pais que fazem, o menino não pode pular, o menino não pode brincar, o menino quando brinca, repreende, quando pula, repreende, quando o menino está quieto, o que essa múmia está fazendo? Vai brincar, menino. Não é assim? Você lembra? A gente saía para brincar de carrinho de rolemã. A gente saía para brincar naquelas brincadeiras de batedor, mãe da rua. As meninas, minhas irmãs, eu lembro lá em Salinas, brincavam de queimada. Por isso eu quero falar, para que você possa investir no físico, no crescimento, é importante para ele. Um pai já há algum tempo veio reclamar, dizendo, porque era de uma religião, de uma denominação, que o filho não ia fazer, na época quando nós tínhamos piscina, não podia banhar, porque a religião, a igreja dele proibia, não podia fazer as recreações que a escola tem, a educação física. Aí Giselda foi obrigada a sugerir para ele, olha, infelizmente, eu quero dizer para o senhor, e falou para ela e para ele, olha, vocês estão ferindo o direito, nós temos o estatuto da criança e o adolescente, é direito da criança brincar, banhar, é o direito dela, porque e começou a explicar o aspecto físico. Então é preciso envolver teu filho. Quando teu filho tiver, eu quero ser sincero aqui, e eu me lembro da minha infância, lá em Salinas, quando meu pai me levava na farmácia de Oswaldo Bernardino, era uma farmácia que tinha em Salinas, e aí quando meu pai chegava lá, o Oswaldo Bernardino falava assim, olha, Lô, seu filho está com oxiúris, está com ascre lobrigoides, e está até com lubriga solitária. Aí meu pai pegava lá, ele vendia umas bolas assim, olha, um gel assim, parecendo bola de gude, e eu engolia aquilo. Aqui diz que Jesus crescia. Seu filho está crescendo aqui conosco. Seu filho está crescendo, sua filha está crescendo. Aí eu quero falar para você olhar mais seu filho, olhar mais a sua filha. Aqui diz que ele crescia e se fortalecia, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Então o texto aqui diz que Jesus crescia e se fortalecia diante de Deus e diante dos homens. E dentro aqui desse primeiro aspecto, aí por isso que a gente pode entender como que Jesus conseguia relacionar com as pessoas. Ele foi tão saudável, por isso que a gente pode estudar sobre a vida de Jesus, e foi um exemplo para as nossas vidas, porque ele tinha as suas emoções equilibradas. Eu quero dizer para você, pai, o seu filho não foi feito apenas de inteligência e físico. Nossos filhos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou na sua filhinha, no seu filho,
algumas virtudes inerentes a ele. E ele colocou emoções, sentimentos. A alma é a sede dos nossos sentimentos. Nós fomos formados corpo, alma e espírito. E eu quero usar essa palavra aqui na teologia chamada de tricotomia, que explica que o homem é formado corpo, alma e espírito. A alma, a sede da vontade, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. E é preciso entender isso. Nós estamos vendo hoje, falando sobre bullying, mas nós sofremos bullying na nossa infância, não foi? Na minha casa, na sua casa, quantos apelidos? E eu quero dizer desde já que nós temos lutado aqui no Colégio Cristão, vocês têm nos acompanhado, é que nós não aceitamos aqui bullying. Porque nós somos uma escola com princípios cristãos, onde devemos respeitar um ao outro, e na palavra de Deus nos fala que nós precisamos de amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, e nós já tivemos aqui expulsões, porque nós não aceitamos bullying. Nós não aceitamos, gente, porque entendemos que nós somos, diante de Deus, iguais. E é por isso que precisamos da escola inclusiva e não exclusiva, que exclui as pessoas. Nós não aceitamos. Então nós sofremos bullying na nossa própria casa. E o problema é que agora nós estamos passando para os nossos filhos, desprezando-os, apelidando-os. Jesus crescia e fortalecia. Jesus tinha as suas emoções equilibradas, ordenadas. E é por isso que ele foi vencedor. E é por isso que o mundo todo, escritores, psicólogos, admiram, porque Jesus era equilibrado. É preciso você investir então, pai, na autoestima do teu filho, da tua filhinha. Olha, eu não sei quantos pais tem aqui que têm filhas adolescentes. É preciso você investir na autoestima da sua adolescente, da sua filha. Sabe? Porque se você não fizer isso, pai, eu estou falando para você, pai. Se você não fizer isso, aí fora, esses garanhões, esses moleques fazem. E por que não dizer? O pedófilo faz. Entendeu? É elogiar, usar a boca, não para praticar dentro de casa o bullying, para desprezar, para desdenhar, para ferir, para machucar, para causar traumas no seu filho. Na hora de fazer a tarefa, saber conversar com ele com carinho. Você lembra quando você ia fazer tarefa, igual também lá em casa? Que a minha mãe, quando ia ensinar, era cada palavra de desdém, não é assim? De desprezo. E nós estamos passando essas maldições para os nossos filhos. Nós não respeitamos. Esta é a verdade que eu quero compartilhar nessa manhã, para que nós tenhamos filhos saudáveis. Então use a tua boca para elogiar. Fala para tua filhinha, você é especial. Quando terminar de fazer a tarefa, filhinha, você foi demais. É saber tratar com carinho. Você quiser usar a disciplina, a correção, use, porque a Bíblia diz que o filho entregue a si mesmo virá a envergonhar a mãe. A Bíblia diz que a estultícia, a maldade, está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina afastará dela. Eu estou com um CD, se você quiser, eu quero pedir depois, você pode falar com Daiane, com Gisele, eu dou para você 0800. É um trabalho que eu fiz baseado em Priscila Simões, uma irmã que há muito tempo ela ministrou esse tema, a varinha do amor, onde ela trabalha o texto de Provérbios 13:24, que fala sobre a vara da disciplina, e ela argumenta, aí eu fiz esse trabalho baseado no dela, ela argumenta o seguinte: a vara é aquele galinho verde, que você tira aquela varinha fininha, como se fosse a ponta
a ponta da vara de um anzol de piaba. E aí você pega, quando você usa 3 ou 4 nas nádegas, tirando aqueles gominhos, e tem que ser a varinha verde para não machucar, já quebra e é o bastante. E ela trabalha sobre a varinha do amor. E ela trabalha, eu quero dizer aqui que eu fiz esse trabalho também, mostrando o seguinte, que nós não podemos corrigir os nossos filhos com a mão, batendo com a sandália, batendo com o cinto, usando uma panela, usando algum objeto, machuca, humilha. A lei da palmada, Xuxa Meneghel conseguiu levar e já foi aprovado pelo Congresso, já foi também sancionada pela nossa presidente, a lei da palmada. E alguns católicos, não sei se você viu o detalhe sobre a lei, alguns pastores, alguns evangélicos ficaram preocupados e falaram mal de Xuxa e por causa dessa lei. E na verdade, quando você vê a lei, lá fala sobre a correção que deixa marcas, que humilha, que deixa marcas. E você sabe quantos filhos, quantos foram marcados, humilhados e estão sofrendo. Então podemos, quando a gente está investindo neste lado emocional dos nossos filhos, nós precisamos sim de usar a vara da disciplina. Não é bater com sandália, bater com a mão, bater com pau, é usar igual. Aí você pode pedir esse CD, a varinha do amor, mas é saber disciplinar, entendendo que os nossos filhos têm emoções, têm sentimentos, nunca fazer a disciplina, a correção, humilhando o pé dos seus amiguinhos, das pessoas, nunca humilhar o seu filho adolescente, a sua filha adolescente, que já está irado. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, tanto a Bíblia evangélica como a Bíblia católica, que é uma Bíblia só, diz, em Efésios 5, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então essa proposta nossa aqui nessa manhã, essa reflexão, baseada em Provérbios 22, 6, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. Jesus foi um exemplo de homem, porque ele foi instruído no caminho que Deus, o Pai, mandou que José e Maria instruísse. E eles foram fiéis, e eles foram pais exemplares. E nessa manhã eu quero dizer para vocês, então, precisamos de ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, preocupando com o aspecto afetivo, emocional. Nossos filhos têm emoções, têm sentimentos. E quantas vezes nós castramos os nossos filhos, nós bloqueamos. Quantos filhos que estão nas escolas não conseguem aprender, porque dentro de casa é o inferno. E eu quero pedir vocês, todos que estão aqui, para que façamos uma parceria, o Colégio Cristão de Montes Claros, com vocês, pais. Nós estamos sonhando o ano que vem ter o ensino médio. E nós temos aqui, nessa escola, isso é para a glória de Deus, porque essa escola foi montada não com o propósito de ganhar dinheiro, mas quando nós assumimos, há 15, 16 anos, nós assumimos e falamos com o conselho da igreja, com a liderança que eram responsáveis, nós iremos fazer dessa escola uma escola genuinamente cristã, com os princípios cristãos. E alguns pais têm nos procurado dizendo que tem colocado e colocar os filhos aqui. Além de nós temos excelência para ensinar disciplinas seculares, a geografia, o português, a matemática, a química, a física, essas matérias. Mas também como a escola tem ajudado na criação dos seus filhos. Este é o propósito. É de formar, é de ajudar vocês nessa parceria,
de ajudar vocês como pais a sonharem conosco e nos dar liberdade numa parceria de formar no seu filho um caráter que possam ser meninos e meninas que vocês futuramente irão descansarem, ficarem tranquilos, porque os seus filhos foram bem educados, criados com respeito, e a glória de vocês não vão estar porque eles serão doutores, porque terão bens, mas de ter instruído eles no caminho de Deus e ter investido no crescimento deles nessa perspectiva aqui, emocional, afetiva. Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça diante de Deus e diante dos homens. Não esqueça, seu filho tem sentimento, seu filho tem emoções. Eu quero falar uma coisa aqui, pai, uma experiência minha. Se você corrigir seu filho, disciplinar seu filho errado, e quando eu trato do tema a varinha do amor, eu argumento que a gente nunca pode usar a varinha do amor com raiva, com ira, com ódio. Não pode. Então, ensine o teu filho no caminho que deve andar, no caminho de uma vida emocional equilibrada. E isso requer tempo, e isso requer humildade. E se você, eu volto a repetir, errar com teu filho, disciplinar errado, nunca disciplina teu filho com ódio, com raiva, irado. Nunca use a sandália às suas mãos. Eu me lembro quantas vezes, antigamente falava, o ouvido está purgando. Quando a mãe pegava assim, minha mãe pegava e puxava, vem cá. E depois ainda dava um couro com cinto, com um pau de vassoura. E aí ficava aquele ouvido purgando. Meu irmão, até hoje, o mais novo, tem problema no ouvido por causa disso. Não puxa a orelha do teu filho. Não puxa o cabelo da tua filha. Não xingue tua filha. Não fique comparando o teu filho, comparando os teus filhos com os priminhos, com o filho do vizinho. Seu filho é único. Ele é especial. Deus o fez desta maneira. Cada um de nós é único. Olha para você seu dedão aí. Olha a digital sua. É único. Você é único. Seu filho é único. Jesus crescia fisicamente. Ele crescia também emocionalmente. Mas aqui diz que ele crescia em conhecimento. Aqui diz conhecimento, sabedoria. E aí eu quero agradecer mais uma vez vocês por colocar o seu filho aqui, os seus filhos aqui, no Colégio Cristão de Montes Claros. Sabe? Porque vocês, alguns estão, fazendo de tudo para poder pagar a mensalidade. E esta é uma herança que você está deixando para o teu filho. Boa educação, dando o melhor para ele, pagar livros, comprar merenda todo dia, comprar uniforme, participar de reuniões. Ter filhos custa caro. É preciso ter investimento. E eu agradeço a vocês por confiarem a nós e fiquem sabendo, nós estamos fazendo de tudo porque nós temos o temor a Deus e essa escola existe com o propósito de ensinar o teu filho nos princípios, nos caminhos de Deus. Eu quero dizer aqui, nós não pregamos doutrina da igreja presbiteriana, nós não ensinamos para o teu filho aqui as doutrinas da igreja, mas nossa escola é uma escola confessional e nós ensinamos os princípios de Deus, do respeito ao próximo, honra aos pais, ensinamos que o teu filho deve te dar bênção ao avô, dar bênção à avó, respeitar o semelhante, respeitar um ao outro. Por isso quando os meninos brigam aqui, porque é normal, na escola todo mundo briga, um dia um pai, até evangélico, já veio falar comigo assim, mas a escola aqui, meu menino brigou e bateu nele. Isso é normal, o que nós não podemos fazer é ver a briga e não tomar providência. Mas é normal, você lembra quando você brigava? Quem te aguentava? Quem me aguentava lá em Salinas?
Então essa ideia que a escola cristã é uma escola que tem um tanto de robozinho aqui, olha, eu quero falar com você, pai, você que é evangélico. Eu quero ter aqui, né, falar para você que é evangélico, que é os católicos, né, mas eu quero dizer o seguinte, porque muitas vezes a cobrança é maior dos evangélicos. Eu quero falar disso com todo carinho, porque eu estou falando do nosso meio aqui. Então muitas vezes pensa que vai colocar a criança aqui no colégio cristão, que a filha não vai cair, que o filho não vai ter galo na cabeça, que não vão brigar. Gente, essas briguinhas, essas brincadeiras de um empurrar o outro, de repente um dar um chute em outro, temos de seguir, temos de ter cuidado. E a gente mas eu estou falando, vai acontecer. E quantas crianças já caíram aqui, machucaram? Em qualquer lugar, porque menino é menino em todo lugar, gente. Todos nós fomos meninos, não é? E eu quero dizer então, é investir nos estudos para que seu filho cresça na perspectiva intelectual. E outra coisa, eu quero falar com vocês, pais, aqui. Nós muitas vezes sofremos como pais porque nós idealizamos muito os nossos filhos. Não é? É a mãe que quer que a filha seja médica. É o pai que quer que o filho seja advogado. Não, você vai ser promotor. Não, você vai ser juiz. E muitas vezes nós transferimos as nossas frustrações porque eu não consegui conquistar o sonho, porque minha mãe não teve cuidado, agora eu quero que a minha filha seja. Um pai compartilhou conosco, aqui já tem tempo, que o pai dele cismou que ele teria de ser engenheiro civil e tal e tal. Quando ele formou, pegou lá o canudo e jogou no pai. Está aí. Entendeu? Nós idealizamos nossos filhos. E não podemos fazer isso. Eu disse que nossos filhos, o seu filho é único. O desenho que o artista por excelência, que é Deus, fez. Aquilo que Deus colocou nele, não colocou no filho de você. Entendeu? E nós sofremos com isso. E quando nossos filhos não querem fazer aquilo que a gente sonha, que a gente quer, que a gente idealizou, a gente sofre, a gente despreza, a gente fica com ira, a gente não pode fazer isso, querida. É preciso entender e falar com Deus, assim como Maria fez. Olha o exemplo de Maria. Quando o Senhor manifestou a Maria, dizendo que o que foi gerado nela foi do Espírito Santo, ela então falou: Senhor, que cumpra em mim a vontade do Senhor. Maria se colocou como serva. Qual pai, qual mãe quer, vou ser sincero aqui, que o filho seja alguém que vai morrer como Jesus morreu? Mas Maria foi avisada e ela aceitou que cumpra em mim. Ela foi uma serva obediente porque ela aceitou a missão que o pai estava entregando a ela. E ela terminou até o fim, quando chegou na cruz, que Jesus foi crucificado. Ela entendeu que ela cumpriu a vontade de Deus. Então não fique cobrando o teu filho, não fique idealizando o teu filho. Nós estamos com um problema hoje de professor, além do salário de ser pouco, não é? Ninguém quer fazer pedagogia. Ninguém quer. Se seu filho um dia decidir, ou a tua filha uma pedagoga, fazer o magistério, ser professora, ser um professor, misericórdia, pastor. O problema é que nós estamos escolhendo hoje as profissões para os nossos filhos que dão mais dinheiro, concorda ou não? Todo mundo quer fazer medicina, não é? E a gente esquece de falar com Deus: Deus, o Senhor me confiou essas crianças. A Bíblia diz que nossos filhos são dádivas, são presentes de Deus para nós. E a gente tem que perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor tem para esse menino? Qual projeto o Senhor tem? Você vai ser médico, mas de repente ele quer ser professor. Você vai ser médico, advogado, de repente ele quer trabalhar em outra área. Tantas engenharias têm surgido aí, não é? Serviço social, quem quer serviço social?
Nós esquecemos do que esta mulher, Maria, mãe exemplar, ela entendeu a sua missão e cumpriu e foi fiel a Deus. Então, não idealize. Seu filho está estudando, invista na parte intelectual, no conhecimento, para que ele conheça, estude e seja forte, seja uma pessoa, um filho, uma filha, que mais tarde, quando ele decidir aquilo que surgiu na alma dele para fazer, para ser, respeite, ajude e nunca fique cobrando. Olha, negócio é o seguinte, menino, estou gastando dinheiro com você demais. Menino, negócio é o seguinte, você não sabe quanto que vale essa roupa, esse caderno. Calma. Daqui a pouco seu filho está pensando que ele é um estorvo. Daqui a pouco sua filha vai pensar os seus filhos vão pensar que eles são, na verdade, o seu jugo, a sua carga. E isso pode trazer a tristeza, o desânimo e bloquear sua filha ou seu filho. Eu quero começar a terminar e falar agora então, porque aqui diz que Jesus crescia e se fortalecia em estatura, e eu coloquei aqui estatura fisicamente, falei também a questão emocional, falei também a parte intelectual, porque inclusive Jesus, olha para você ver aqui, Jesus com 12 anos, ele estava discutindo com os doutores da lei, estava lá. Mas por último, ele crescia também em graça, entre a parte agora espiritual, é o que eu disse. O seu filho não é formado apenas de corpo e inteligência. Tem emoções, tem sentimentos, tem vontade, tem decisões, tem escolhas, mas também ele tem um espírito. Entendeu? Tem um espírito. Aí a importância de investir no seu filho, no espírito dele, no espírito dela. Não é só o material. Não é só emocional, mas é também o espiritual. Aí entra, por isso que o Colégio Cristão de Montes Claros agora entra entendendo que não é somente ensinar as matérias seculares, mas é também ensinar valores de Deus para o seu filho. Aí eu quero dizer para você, pai, você que é católico e você que é evangélico, eu quero falar com você para que você leve teu filho, então, na missa lá. Leva de manhã. A minha mãe foi católica, fui criado num lar católico, e a minha mãe, e logo eu me tornei coroinha do padre, fiquei lá em Salinas, e quando eu converti, aí, quando eu passei para a igreja presbiteriana, aí é outra história, mas eu comecei indo na escola bíblica. Quando nós casamos, nós sempre trazíamos aqui as nossas filhas na escola bíblica dominical, para que elas cresçam nos princípios de Deus. Você que é evangélico, agora eu quero dizer, leva teu filho na escola bíblica dominical, leva seu filho nos trabalhos das casas, para aprender a orar. Ore para o teu filho. Ore pelo teu filho. Cuide dele. Nesse aspecto espiritual, a Bíblia diz, e existia a circuncisão, que era um pacto que Deus determinou que Abraão fizesse, depois Moisés e os judeus faziam para pegar o menininho, e pegava o biluzinho do menino e cortava ali aquela pele do prepúcio, como se fosse aquela fimose que alguns homens fazem a cirurgia, para derramar aquele sangue, e ali era aliança com Deus. E Maria, mãe de Jesus, levou Jesus ao 8º dia de nascido para circuncidar. Todo judeu tinha de saber declarar o Shema. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, Deuteronômio capítulo 6. Aí lá diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e fala lá, olha, falarás da lei do Senhor, assentado em casa, ao andar, ao deitar. E
Jesus foi apresentado pelos seus pais. Entendeu, gente? Nós estamos vendo aí os apresentadores de televisão. A gente vê aí Ratinho, a gente vê Faustão, o Gugu. A gente vê esses grandes apresentadores dizendo, olha o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com as famílias, com a sociedade, é porque as pessoas estão deixando a religião. E eu diria, as pessoas estão deixando Deus, a palavra de Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte, Jesus Cristo foi instruído nos princípios de Deus. Foi um grande homem. Os nossos filhos poderão ser grandes homens, mulheres para a sociedade futura. E eu quero dizer uma coisa aqui. O que acontecerá com esta sociedade sem Deus, sem os princípios da palavra de Deus? Foi Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos deixou o manual por excelência, a palavra dele. São 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. E que nos instrui, entre muitas instruções para nós, que fomos feitos por ele. Instruções como ensina a mãe a cuidar da casa, ensina o empresário como deve tratar os seus empregados, como que os servos devem obedecer aos seus senhores, ensina como que um gestor, um político, um administrador deve administrar, e inclusive o dinheiro público, ensina entre muitas coisas, ensina como devemos ensinar os nossos filhos, para que possam trazer gosto, delícias à nossa alma. Eu aprendi uma máxima, eu prefiro cair no excesso de zelo, no ensino aos meus filhos, às minhas filhas, do que cair no relaxo. Seu filho não sabe nem fazer o nome do pai, o sinal da cruz. Você que é católico, eu estou trabalhando aqui, porque se você diz e lá ensina a fazer o sinal da cruz, não sabe. Não sabe nem orar o Pai Nosso. Quem sabe seu filho não sabe nem o que é Bíblia. Chega na tua casa agora de manhã, ou hoje à tarde, e ensina o teu filho, fala com ele o que é a Bíblia. Fala com ele que é a palavra de Deus. Chama seu filho e fala com ele, olha filho, papai comprou o computador aqui, olha, papai comprou. Isso aqui é um manual que ensina como ligar a televisão, como ligar o DVD. E fala assim, também aqui filho, ó, aqui é o manual que ensina, que Deus deixou e nos ensina como devemos viver. Como que eu devo tratar você, filho? Como que você deve me respeitar? Como que você deve tratar seu vovô, sua vovó? É esta a ideia. Ensine o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. Eu gostaria que você sonhasse conosco e nos ajudasse para que continuemos nesta caminhada. Fizemos as reformas, vocês viram, nós fizemos as reformas da escola, estamos, eu disse e repito, sonhando começar o ensino médio o ano que vem.